Obrigado a vós, primeiro, pelo vosso tempo. Eu sei que há coisas às vezes melhor a um sábado à noite do que vir a ouvir um chato a falar. Mas há coisas na vida que valem mesmo a pena. Do meu lado, não. Tenho o maior carinho em estar convosco aqui, mesmo. E faço do coração. E muito porque eu quando fui para a África a primeira vez, além do meu pai era militar, e eu conheci a África de outra forma. E quando eu fui para a África a primeira vez, era um puto surfista, mais ninguém quis ir para Moçambique, não tive mérito nenhum, absolutamente nenhum, era o único suficientemente irresponsável e doido para meter-me num avião para um país onde não havia nada para comer e onde tinha acabado de morrer o presidente, e ao funeral de Samora Machel. E ninguém queria ir, só este doido é que eu vou, e lá fui. E era para ter ficado 3 semanas e fiquei 4 anos. E fiquei 4 anos por culpa do quê? Por causa daquilo que as pessoas de Moçambique sabem dizer. Há aqui uma pessoa que esteve lá, que me confidenciou há pouco, que esteve lá em 2000, que diz-se em Moçambique que quem bebe água de Zambeze fica lá agarrado, não é? Mas fica mesmo. Fica de muitas formas. Para mim, a coisa mais surpreendente, quando abriram a porta do avião e eu cheguei lá, foi para já o cheiro, não é? Aquele cheiro enorme, parece que nos abraça. E depois são as pessoas, é uma coisa impressionante. Como é que nós viajamos tantos quilómetros e fomos para casa? É uma coisa tão estranha. Especialmente para mim, que sou tuga branco, que não tem nada a ver com aquilo, e depois chego ali e de repente estou em casa. Como é possível? E eu comecei-me de repente a tropeçar nesses pequenos brilhos da magia que tem aquilo, porque é uma coisa indizível. E mesmo eu lembro quando chegava à Baixa de Maputo, não sei se está aqui alguém de moçambicano ou que tenha a ver com Moçambique, nós chegámos ao bazar de Moçambique e o bazar era do tempo colonial, um edifício de pedra, assim, antigo, muita pedra e nada lá dentro. Porque não havia nada para comer e havia assim umas coisas de arrasto que em língua macua queria dizer se não fosses tu, que eram uns destroços de peixe congelado que eram vendidos, cortados a machete, e que era o que as pessoas tinham para comer. E as pessoas, mesmo sem nada, conseguiam ter uma coisa que as pessoas da minha terra, aqui, não tinham, que era luz cá dentro. Era as pessoas rirem umas para as outras, era aquilo que a gente procura a vida inteira. E de repente o meu coração meteu-se numa agência de mudanças, como a gente muda os nossos armários lá de casa, e mudou-se lá para baixo. Eu só estou aqui de corpo, o meu coração está lá em baixo. Eu digo todos os dias na televisão. Aliás, sabem o que é que me chamam na África, na RTP? Chamam-me assim, ó preto! É como eles me chamam a mim. Mas chamam-me por carinho, porque sabem que eu adoro a África. E adoro não é por paternalismo, é porque o meu coração está lá. Mas está mesmo. E os meus 2 pequeninos, que têm dupla nacionalidade, portuguesa e sul-africana, e a minha namorada, que tem a paciência de maturar os meus devaneios, e sem ela este livro nunca teria sido escrito, nunca. E é sempre bom nós devolvermos o amor a quem nos dá carinho, sempre. Ela pode se mandar Não, porque foi outra das coisas lindas que eu reaprendi em África, que nós nos esquecemos aqui, que é a mulher é vida. A mulher é vida e é uma coisa que nós vivemos a vida toda dentro de um útero de amor. E nós procuramos-lo continuamente, tenhamos a idade que tenhamos. E nós ficamos órfãos de amor e de carinho quando nós deixamos de olhar para lá, não é? Tantas vezes. E temos que voltar, nós temos que voltar a sentar-nos dentro de nós para recomeçarmos do zero tantas vezes, para irmos buscar o bocadinho. Nessa viagem de vida, eu fui tropeçar num senhor que é um gigante, que se chama Nelson Mandela, que é uma pessoa absolutamente extraordinária. Viveu os anos que viver, já conheci tantos políticos, tantas pessoas com nomes tão grandes e nunca conheci um ser humano tão lindo, com as letras todas.
lindo. E digo isso desassombradamente como jornalista. Para vocês terem uma ideia, há um livro que foi publicado há 5 meses pelo Richard Stengel, que é o diretor da revista Time, que é uma das maiores revistas do mundo. E este super diretor que vive em Nova Iorque, com voz certamente muito importante, ele andou 3 anos com Nelson Mandela. Eu andei 10, mas visitava-o de vez em quando, tinha a distância protocolar. Ele não, vivia com ele do nascer ao pôr do sol, que é uma coisa diferente. E quando ele escreveu esta coisa tão linda no livro, que é... Vocês imaginem o que é um jornalista cínico que passa o tempo de guerra a escrever esta coisa tão foleira. Quando Nelson Mandela deixou de andar ao pé de mim, foi como se o sol da minha vida se tivesse apagado. Vocês dizem, what? O que é isto? Como é que um jornalista pseudo-arrogante, umbiguista, super não sei o quê, diz isto de outro homem, primeira coisa, não é? E depois... Não é? Isso começa a dizer, espera aí, se calhar eu tenho que parar um bocadinho e olhar para o começo das coisas. Eu vou-vos convidar primeiro a ver 2 coisas. Isto é uma coisa absolutamente... Isto é o Long Walk to Freedom, que é a longa caminhada para a liberdade, que é o primeiro livro que o Richard escreveu sobre o Nelson Mandela, escreveu em 94, quando Nelson Mandela tinha acabado mesmo de ser eleito presidente. Isto é uma primeira edição, isto é a primeira dedicação que o Mandela dedicou a mim, minha vergonha, porque é a dedicatória que ele tem para mim, ali escrito. Eu dei esta... Nós vamos ver só isto, só para vocês começarem a ter uma pequena viagem para dentro. E depois nós vamos falando sobre ele, está bem? Podemos ouvir? Esta assinatura é como um tesouro. Nelson Mandela, 9 de janeiro de 1995, portanto passam agora 15 anos, um pouco mais, quase um mês. É um homem que me há de marcar na minha vida inteira, certamente. Durante 16 anos, António Mateus, hoje jornalista na RTP, esteve destacado na África Austral. Parte desse tempo passou a acompanhar o fim do apartheid na África do Sul e a seguir de perto Nelson Mandela. Por 3 vezes teve a oportunidade de se sentar frente a frente com o líder. Eu, quando vi o Nelson Mandela numa situação de entrevista a primeira vez, se ia nervoso, desapareceu-me em segundos, porque ele encarrega-se imediatamente de fazer isso. O filme Invictus, que está em exibição agora em Portugal, mostra claramente a quem observa esta entrevista o que é que era o coração daquele homem. Ele faz cada ser humano sentir-se a pessoa mais importante do mundo, especial. Nós entrávamos dentro do gabinete dele, ele levantava-se imediatamente da secretária e vinha ter connosco, abraçava-nos, olhava-nos diretamente de uma forma doce, despida, despojada, e respondia-nos como ser humano, de uma forma íntegra, como as pessoas que são grandes fazem, sentam-se perante o interlocutor para poderem aprender com ele. His wife Winnie at his side, the ANC leader appeared for the world's cameras. A 11 de fevereiro de 1990, Mandela caminhou sorridente e calmo, num momento seguido por todo o mundo e que mudaria o futuro da África do Sul. 20 anos após a libertação de Nelson Mandela, o líder da reconciliação entre negros e brancos é uma referência muito para lá das fronteiras do seu país. Muitos chamam-lhe o político perfeito. Ele é muito superior a qualquer político que eu conheci na minha vida. Ele é um ser humano extraordinário. É um perfeito cavalheiro. É uma pessoa com uma educação esmeradíssima. Ele dizia-nos muitas vezes aos jornalistas que o acompanhávamos diariamente e que às vezes o provocávamos em brincadeira e que ele permitia e incentivava, que ele se revia mais como um cockney, que é um conservador britânico, que usam aqueles chapéus redondinhos. Ele via-se mais nessa figura de como um revolucionário de esquerda. E nós perguntávamos, então por que se levantou contra o regime branco? Porque pegaram em armas? E ele explicava-nos porque não teve outro remédio. O filme Invictus, de Clint Eastwood, não é uma biografia, mas traz agora às salas de cinema o Mandela generoso e visionário que António Mateus conheceu na África do Sul. O livro que conta esta história inspirou António a recuperar do baú das memórias os momentos que partilhou com o líder sul-africano
e que são também parte importante da história do século XX. O Invictus é escrito pelo John Carlin, que é um bom amigo, que era meu colega ao mesmo tempo na África do Sul, correspondente do Independent, e temos de ser nós que testemunhamos o fazer da história no dia a dia, que a devemos perpetuar, e nós, os jornalistas que acompanhamos fases muito importantes da humanidade e durante períodos muito prolongados, como foi o meu caso, que passemos a memória pessoal. Vai ser na primeira pessoa. A determinação, carisma e personalidade de Nelson Mandela conseguiram o que parecia impossível na África do Sul. Para os dilemas e impossíveis do mundo de hoje, António vê luz ao fundo do túnel. O Obama é claramente um farol de lucidez e de bondade e de sentido de Estado, e isso é palpável no dia-a-dia. Qualquer observador medianamente atento se apercebe disso. Agora, entre a vontade do Obama realizar os projetos que tem e a capacidade de os concretizar, isso é que será a chave. O líder carismático Nelson Mandela, ou Madiba, caminha hoje mais devagar. Cabelo branco e linhas no rosto, mas o mesmo sorriso, compaixão e humanidade que vão levar António Mateus um dia a voltar à África do Sul. No dia em que Mandela morrer, eu certamente vou tirar o meu chapéu de jornalista e vou à África do Sul prestar homenagem àquele que nós costumamos dizer que é o nosso presidente. Ele é o único presidente que eu tenho, ainda hoje. E como é que nós não podemos, nós, todos seres humanos, não podemos não ficar fascinados com ele, não é? E não é só com ele, é o que ele acorda dentro de cada um de nós, não é? Porque das coisas mais impressionantes que nós nos revemos, alguns dos presentes foram ao lançamento do livro na quinta-feira, e eu gostava muito que vocês todos pudessem lá ter estado, porque foi tão bonito ver pessoas de todas as áreas, e as pessoas vinham ter comigo: meu bandido, fizeste-me chorar. Mas não foi mesmo bonito, porque nós todos precisamos de ter alguém que nos dê luz, não é? Que nos ajude. Muitos de vocês têm certamente vidas tão difíceis, é tudo contra uma pessoa fazer as coisas por bem, não é? E as pessoas à nossa volta parece que nunca percebem porque é que a gente há de ir por ali. Às vezes a gente sente-se tão sozinhos. Porquê é que eu hei de ir por ali? Porquê é que eu mando isto tudo para o caraças e que se lixem todos, não é? E, no entanto, há uma luz dentro de nós que diz: mas não é por aí que eu quero ir. E a gente olha para este ser humano que esteve fechado. Vocês imaginam o que é estar fechado? Eu estive dentro da cela de Nelson Mandela para umas 4 ou 5 vezes. A cela de Nelson Mandela, se vocês imaginarem, é para aí daqui até ali. E até ali àquela cadeira. O senhor teve 27 anos aqui dentro. 27 anos. E ele é bem mais alto do que eu, que não é difícil. Mas é assim uma coisa deste tamanho. Ele, de envergadura de braços, quase tocava extremo a extremo. E ele usou o fecho daquela prisão e tudo contra ele para olhar para dentro dele e perceber assim: não me adianta eu querer mudar o mundo